Estão a gravar? Tá. Eu sou um livro aberto. Deu para ver há bocado? Sim. Ok, corta, não é assim que eu quero começar. Olá a todos, vamos então dar início ao primeiro episódio com uma convidada e comigo aqui deste lado. Para este primeiro episódio tenho então como convidada uma pessoa que não precisa de grandes apresentações, é para muitos uma referência na área do e-commerce, digamos até a rainha do e-commerce, que já vamos falar também sobre isso. Tenho comigo então a Vera Maia, que é CEO do Tudo Sobre E-commerce e da Shaeco, mãe, mulher e uma grande referência em tudo que é envolvido em toda a área de empreendedorismo, de negócios, de e-commerce. Por isso, demos então iniciar esta conversa. Vera, antes de mais, agradecer-te por estares aqui presente connosco, por partilhares também a tua experiência. E já falamos um bocadinho sobre isso. Para mim é muito importante e até quase que emocionante ter-te comigo aqui, porque acho que quer eu, quer outras pessoas que tiveram o mesmo tipo de percurso, lembro perfeitamente de, enquanto estudava, de assistir a conferências tuas, de livros que lançaste, até em parceria com outras pessoas de referência, de assistir a essas conferências e ter-te como referência na área, porque uma falha que existe na área da e-commerce é a falta de informação. Então acho que quando pensamos, ok, onde é que eu consigo aprender um bocadinho mais sobre isto? Logicamente vamos logo associar a algo que tenha o teu cunho, por isso daí a importância em ter-te aqui comigo neste momento de partilha. E acho que começávamos um bocadinho por aí, ou seja, quem ainda não te conhece, apesar de tudo, como é que surgiu este projeto Tudo Sobre E-commerce da Shaeco e como é que te transformaste, ou como é que se denominou esta Vera Maia que muitos de nós chamamos de rainha do e-commerce. Bem, obrigado pelo convite em primeiro lugar. Essa expressão da rainha do e-commerce é uma coisa que me deixa super desconfortável, muito desconfortável mesmo, porque aquilo que eu costumo dizer é, eu conheço pessoas que me ensinaram aquilo que eu sei, e essas pessoas são realmente os reis para mim, homens e mulheres, muitas pessoas que passarem, com quem tive muito trabalho e com quem aprendi muita coisa e com quem passei muitos anos da minha vida, só que eles não falam sobre isso. E eles decidiram manter-se no anonimato e eu respeito isso, foi a decisão deles. E nem sempre quem fala mais é quem tem mais sucesso, isso também eu acho que é importante, porque eu conheço realmente pessoas com muito sucesso profissional, mas simplesmente não se expõem, não estão cá fora a falar sobre isso. Agora, eu gosto de falar sobre o assunto. E uma das coisas que me deixa muito feliz é realmente poder marcar a vida de alguém. E fico feliz por me teres contado isso, porque eu não sabia, né? Foi assim, a conversa que nós tivemos aqui há pouco tempo. Saber que de alguma forma pude ajudar alguém a construir o seu processo profissional, pessoal, seja o que for. E às vezes até me falham um bocadinho as palavras e tenho dificuldade em dizer as coisas porque não me sinto confortável realmente nessa posição. Eu acho que tive muita sorte. Tive a sorte de entrar em empresas que me ajudaram a crescer. Tive também aproveitei a oportunidade, que acho que nem sempre toda a gente faz, não é? As oportunidades aparecem-te e tu nem sempre segues aquele caminho, segues outro, descobres outras coisas que gostas de fazer e pronto. Portanto, tive a sorte, tive o momento certo de aproveitar a oportunidade e tive alguma visão, porque quando ninguém falava sobre e-commerce, eu decidi que era sobre isso que eu queria falar. Tive a falar sobre o marketing digital de uma forma global, eu trabalhei com o Google Ads, eu trabalhei com SEO durante muito tempo. Portanto, poderia ter sido esse o meu percurso. Eu decidi que, para me diferenciar dos meus pares, seria o e-commerce, porque também é uma coisa que se juntava aqui a parte de negócio, a parte de performance, a parte de resultados, que é uma parte que eu gosto, e as vendas também ao mesmo tempo. Olhando para trás, eu acho que vi um bocadinho nisso. Não era isso que eu queria fazer da minha vida. Okay? Eu estudei jornalismo, eu achava que ia ser repórter de guerra. Ok, está aqui uma trivia, um bocadinho de trivia. Eu conto muitas vezes esta história. Porque eu achava que ia ser repórter de guerra. Aliás, eu não estudei jornalismo, não posso assumir isto. Eu fui para a universidade para estudar jornalismo. E no percurso percebi que não fazia sentido. O que me fazia sentido mais era publicidade, relações públicas, marketing. E logo ali na universidade percebi que havia o digital. Embora fosse ainda muito novo, tudo isto digital, eu licenciei-me em 2008. Só oficialmente talvez quase em
2014 aqui em Portugal, assim, digital começou a bombar, mas quando eu me licenciei nessa altura já fiz algum trabalho digital ainda na universidade e percebi que seria esse o meu caminho, depois mais tarde fiz outras formações. Mas o teu percurso académico na altura foi na área de jornalismo, então? Sim, ciências da comunicação. Sim. Pronto. Depois fiz especialização nas relações públicas e publicidade. Ok. Por isso é que eu digo que eu desisti do jornalismo ainda na universidade, porque eu percebi que não era isso que eu queria, não era esse o meu caminho e desisti ainda nessa altura. Mas desde os 13 anos que eu tinha decidido, eu quero tirar este curso, nesta universidade, eu quero ser repórter de dinheiro. Era assim. E de repente tiveste aí logo que vir a volta no teu processo. E quando é que surge, ou seja, acho que também partilhares aqui um bocadinho do percurso que tiveste até ao momento em que surge tudo sobre e-commerce. E toda a dinâmica em que te envolvias do momento em que decidiste, ok, vou começar a falar sobre isto, porque é aqui que eu posso ter um percurso diferenciador e por isso vou fazer esta abordagem. Mas antes disto ainda tiveste uma experiência que permitiu alavancar, sim, a tua dinâmica a esse nível. Então, em 2010 foi quando eu comecei a trabalhar em e-commerce na equipa da loja online da Salsa. Foi onde eu aprendi muito, onde tive muitas oportunidades, onde fiz muitos projetos. Mais do que o digital, eu tive a oportunidade de fazer projetos com o Instituto Kaizen, projetos de logística, projetos de melhoria de loja, física. E então eu consegui tocar no e-commerce não apenas naquilo que é a loja online, a experiência de loja, a compra online, mas tudo o que é o back-office, tudo o que é a parte de trás desse iceberg. E então, em 2012, eu quis começar a dar aulas. E a minha proposta, quando comecei a dar aulas, era dar aulas em e-commerce. Mas na altura ninguém falava sobre o assunto, nem achava que era importante. Então eu comecei com marketing digital, com Google Ads, SEO, foi as primeiras coisas que eu dei de formação. Era coordenadora da academia da Flag, nessa altura. E, portanto, aos bocadinhos fui construindo o meu legado também. Fui construindo a minha história na parte da formação, até que houve a oportunidade de criar uma formação em e-commerce. Em simultâneo, na escola onde eu estava, que era a Salsa ao mesmo tempo, foram abrindo portas a conferências, a apresentações em público, em que eu falava sobre o tema em que eu trabalhava todos os dias. Sim. E eu tinha essa vontade. Ias como representante da Salsa. Sim, exatamente. Portanto, eu também tinha vontade de falar sobre o tema e deixavam que eu fizesse. Nem sempre é permitido nas empresas, nem sempre é a posição que nós podemos assumir. Sim. Porque eu era o número 2, eu nem sequer era o número 1, não era a gestora de e-commerce. Eu tinha uma pessoa responsável direta, incrível, e que me ensinou tudo aquilo que ela sabia e que me deixou dar esse salto também. Eu acho que... Por isso é que eu acho que é tão importante nós temos esse papel na vida das outras pessoas, porque eu tive essa pessoa, essa mais que uma, felizmente. Tive na parte de logística, na parte de sistemas, eu aprendi com quem fazia, com quem sabia fazer. E essa oportunidade eu acho que é espetacular ter. Sim, é um bocadinho também o que se pretende com este espaço, não é? Termos aqui esta partilha de experiências. E aí começas a desenhar o teu percurso um bocadinho como marca pessoal e muitas vezes falas sobre isto, que acabaste ali num certo momento por fazer o caminho contrário, ou seja, primeiro tiveste um trabalho a nível de marca pessoal, a ver a Maia como referência nesta área, e depois começaste a tentar desmontar um bocadinho isso, que foi quando surge se calhar então o projeto tudo sobre e-commerce, para não estar tão aliado ao teu nome, e de futuro vem então como outro projeto a Shein. Sim, então eu depois tive aqui uma passagem num projeto internacional e quando regressei em Portugal ainda trabalhei numa startup e em outros projetos e tive um amigo meu que me disse uma vez que eu só seria realmente feliz quando experimentasse ter a minha própria empresa. Porque eu ia trabalhar para outros e eu não tinha essa... Não é que fosse feliz, como é lógico, tinha tido uma história incrível a nível profissional, mas já não estava naquele momento de vida em que na altura 29 anos, ainda era super nova, mas já estava no momento em que eu queria algo mais para mim. Então foi nessa altura que eu comecei a trabalhar em consultoria, em formação, mais intensivamente, e passado algum tempo, em 2017, foi quando eu decidi, eu preciso ter um projeto que não dependa só de mim, eu quero ter uma equipa, quero ter pessoas que me possam ajudar a fazer escalar o meu negócio e quero também dar voz a essas pessoas, e foi aí que nasceu tudo sobre e-commerce. Eu lembro perfeitamente, foi numa viagem de Lisboa para o Porto, eu estava a regressar de um evento e quase epifania, pronto.
foi este o nome que surgiu. Na altura o Labora e-commerce passaria em inglês, mas não havia opção de domínio, então foi tudo sobre e-commerce, registrei, pronto, foi assim. E eu também tinha percebido uma coisa, uns anos antes eu tinha tido um blog, quando estava a estudar, a fazer a minha pós-graduação, tinha tido um blog com outros colegas. E nós tínhamos imensa vontade de fazer um blog sobre marketing, chamava-se Ferramentas de Marketing Digital, era para ser uma coisa enorme, incrível, mas todos nós tínhamos ocupações profissionais. E então eu sabia que o Tudo sobre e-commerce só vingaria se eu tivesse pessoas que escreviam para lá ou produziam conteúdos que eram pagos, que eram salários da empresa, pronto, e fazia parte dos objetivos da empresa naquela altura. E foi assim que começamos a construir o conteúdo que hoje em dia, se calhar, sim, vocês procuram alguma coisa sobre e-commerce e é o Tudo sobre e-commerce que aparece, porque é uma construção ao longo de muitos anos, ao longo de muito tempo. E eu sou imensamente grata a essas pessoas que neste momento já não trabalham diretamente comigo, mas que agarraram essa oportunidade, que saíram dos seus próprios empregos, que vieram trabalhar por uma coisa completamente nova e do zero, mas disseram, pá, quero fazer isto contigo também. E foi assim que fizemos crescer o Tudo sobre e-commerce e que saiu a Vera Maia um bocadinho cedo e que entrou o restante projeto. Que eu não me arrependo, mas eu acho que nós também não nos devemos anular. Hoje eu percebo isso. Hoje eu aprendi também que se nós temos uma voz, nós temos uma experiência, nós também devemos mostrá-la. E a Vera Maia continuou a existir, as pessoas continuaram a querer ouvir-me falar e ter-me em pauta e ensinar-lhes, mas durante algum tempo eu se calhar afastei-me um bocadinho, por isso é que essa expressão do rainha do e-commerce é tão inconfortável, porque eu não a assumi. E acho que às vezes nós não assumimos porque não queremos ou não estamos confortáveis, mas enquanto também não assumimos, o nosso negócio pode não crescer assim tanto, pode não atingir os objetivos que nós queremos, então nós devemos assumir quem nós somos. A Chaeco surge a ideia mais ou menos na altura em que nasce o Vasco, o meu primeiro filho, 2016. Eu vinha da moda, indústria altamente consumista, nos provoca a necessidade de consumo contínuo, muito desperdício, e eu percebi, ok, há aqui coisas que eu quero mudar, até porque eu tinha mudado para Viana do Castelo, vivia numa zona muito mais rural, tinha uma vida mais tranquila, embora profissionalmente fazia 40 mil quilómetros por ano, portanto era super ativa, mas pessoalmente queria reduzir aqui algumas coisas. E comecei a usar shampoo sólido, não gostava das experiências que encontrava no mercado, desafiei a equipa, na altura ainda a equipa de Tudo sobre e-commerce, a lançarmos um projeto e foi assim que isto aconteceu. Foi pegar o conhecimento que existia dentro de portas, encontrar fornecedores, encontrar parceiros e em 2020 lançamos a Chaeco, em abril de 2020, não propositadamente, não é um bebê de pandemia, mas aconteceu, foi esse timing, não é? Sim. Vera, e acho que tu aqui, quando falavas da tua atração no que toca à marca pessoal, e agora quando falas da tua mudança para a Viana e basicamente um bocadinho o slow living que te fez pensar nesta perspectiva, eu acho que isto é uma questão que nos surge quando pensamos em ti, ou seja, porque tu tens o Tudo sobre e-commerce em que tens, ou seja, com infoprodutos, tipo, tens mentorias, tens um livro, tens produtos, tens artigos sempre a desenvolver, tens um podcast em que falas sobre essa matéria, tens a Chaeco, que é muito exigente ao nível de gestão de trabalho, porque tens que trabalhar aqui na perspectiva de marketing e logística, ou seja, não trabalhas só a bagagem que tu trazias, trabalhas muito mais que isso em B2B, B2C, ou seja, como é que tu consegues gerir tudo isto e és mãe de 2 crianças e és mulher e tens uma família, não é? Como é que tu, acho que é das primeiras perguntas que nos sai, ou seja, e não é tanta coisa, como é que consegues ter aqui o teu espaço, como é que consegues encontrar o teu espaço como mãe, como mulher e como gestora destes 2 projetos de grande dimensão? Acho que à partida deve exigir aqui um grande planeamento, pelo menos. Olha, a minha agenda está sempre cheia por menos 3 semanas. Sim. E eu aprendi que tenho que pôr compromissos pessoais na agenda. Se eu tenho que ir ao ginásio, se eu tenho que ter tempo para estar com os meus filhos, se eu tenho que ir buscá-los à escola, até ir buscar os filhos à escola está na agenda. Aliás, até a hora do almoço está na agenda, porque uma pessoa resbala muitas vezes os nossos horários, principalmente quando colocamos as necessidades dos outros em primeiro lugar, que é normal. Sim. Acima de tudo quando somos mães. Não quer dizer que não faça parte da nossa personalidade noutros momentos. As mulheres acabam por ser ensinadas que é assim, que nós é que devemos tomar conta da casa, que nós é que devemos tomar conta da família, que nós é que temos que ser as primeiras a ir às compras
e a dar suporte à nossa família, além de termos que trabalhar, não é? Minha mãe diz muitas vezes que o trabalho da mulher não se vê, e é verdade, porque há muito trabalho que não se vê, não é? E acho que essa é uma questão para mim principal, é a agenda está lá, a agenda existe, eu não marco nada que não possa estar na agenda, se não estiver eu vou falhar. Então esse é o primeiro ponto. O equilíbrio é muito difícil e acho que é quase impossível. E a maior parte das pessoas falam muito do work-life balance e temos que encontrar o equilíbrio, não sei o quê. Eu não consegui ainda encontrar esse equilíbrio. E o meu terapeuta diz que eu bato sempre com o carro ao lado direito porque eu vou sempre ao lado do trabalho. Eu sempre que bato com o carro ao lado direito. Sim. E portanto é sempre que eu estou, nos momentos em que eu estou a cair mais para o trabalho e não estou a dar equilíbrio do outro lado, que ele vai bater sempre daquele lado. E nos últimos 6 meses foi 2 vezes, portanto dá para perceber que não há aqui muito equilíbrio. No último ano, eu aprendi a colocar-me mais em primeiro lugar, porque eu colocava sempre o trabalho. Não havia hipótese, o trabalho era a primeira coisa que eu pensava quando acordava de manhã, era a última coisa que eu pensava quando deitava à noite. Cedo. E então eu vou seguir, resvalar um bocadinho para a esquerda já está a ser um ganho para mim. Porque para mim era sempre suportar o negócio dos outros, ajudar os outros. Mesmo quando eu queria Sheik, eu achei que era para ajudar a ter um mundo melhor. Portanto, não era para eu ficar rica ou milionária, seja o que for. Também nunca foi essa a minha missão. Mas é sempre os outros. Eu crio produtos para os outros saberem gerir melhor o seu negócio. Para os outros terem melhores resultados. Quando um cliente meu não tem resultados, eu fico de arrastes. E a responsabilidade não é só minha, não é? Há aqui uma relação. Há um mercado, há uma relação entre mim e o meu cliente, e depois ainda há um mercado que pode não responder tão bem como eu acharia que iria responder, não é? E eu ficava totalmente de rastos mesmo, quando o negócio não correu bem, quando o cliente não conseguia se recuperar do investimento que fez. Acho que ainda ficava pior eu do que o meu cliente. Então eu aprendi que eu tenho que me pôr no meu lugar, em primeiro lugar. Tenho que assumir a minha posição, como eu dizia há pouco, de quem eu sou, daquilo que eu sei fazer, do meu conhecimento, mas também tenho que me alimentar. Quando digo me alimentar é espiritualmente, fisicamente, cuidar de mim, ter os meus momentos a sós. Neste momento é o sábado de manhã, é o meu momento a sós, é o momento em que eu saio de casa, vou à praia provavelmente, apanhar um bocadinho de ar, vou caminhar um bocadinho e tentar aqui sem equilíbrio. Há parte dos dias em que eu quero treinar, mesmo não tenho conseguido, mas eu tinha uma rotina de treino bastante frequente. O meu jejum intermitente, que também não faço todos os dias, mas que me ajuda muito a manter os níveis de ansiedade. Baixa de ouvir isso sobre ti, tu no fundo tens essa prática porque percebeste que te ajuda ao nível da ansiedade a gerir. Sim. Não por questões de dieta ou... Não, é mesmo, e eu sei que existem outros benefícios físicos e tudo mais, mas para mim foi um momento-chave de viragem nos meus picos de ansiedade. Que eu havia momentos em que eu sentia que estava numa passadeira a correr. Mesmo, tipo, parecia que tinha cá em cima, aqui na garganta, tudo fechado, porque eu estava ali mesmo muito em ansiedade. E depois a minha comunicação também não era a melhor. Porque eu me fechava e não comunicava de todo, porque não queria disparar com outra pessoa, não queria ter uma atitude errada com outra pessoa. Ou quando eu disparava, dizia coisas que não queria dizer, ou da forma como não queria que fosse dita, porque era o meu nível de ansiedade que andava sempre ali. Então, o jejum ajuda-me a isso, não consigo mantê-lo todos os dias, por vários motivos, mas tento manter uma rotina pelo menos 3 a 4 dias por semana de fazer o jejum intermitente. E isto são coisas que me ajudam a estar bem. Eu preciso de ler de manhã, por exemplo, porque sei que à noite não vou conseguir, porque estou cansada com os miúdos. Sim. Estas rotinas, pequenas coisas, se calhar para algumas pessoas são pequenas coisas, para mim são grandes ganhos. Porque o meu sentido, sei lá, quase de me sentir bem, de estar bem, era sempre para com os outros. Eu tinha que cumprir com os meus objetivos porque cumpria com o objetivo dos outros. Tinha que fazer os outros sentirem-se bem, eu tinha que fazer os outros sentirem-se realizados. Isso não tem nada de mal se nós também nos protegermos. Agora, se nós nos aniquilamos sempre, vai-nos trazer desconforto na vida no futuro, e eu acredito muito nesta parte mais espiritual e mais emocional, acredito que isso nos provoca doenças no futuro. Acredito mesmo. E então eu quero evitar isso. Claro, e há bocadinho falavas um bocadinho
na perspectiva do equilíbrio. E acho que às vezes isso acaba por criar aqui alguma pressão. Eu, por exemplo, tenho essa forma de pensar que o equilíbrio é uma das palavras mais importantes na minha vida, mas cada um de nós tem que tentar encontrar o seu próprio e não fazer disso regra. Porque muitas vezes vemos uma pessoa que nos partilha connosco, ok, eu faço isto, e quase que é uma regra termos todos que fazer dessa forma. E por isso é que até peguei na questão do jejum intermitente, porque apesar de da maioria das pessoas, se calhar, usar isso como forma para emagrecer, etc., tu encontraste aqui o teu equilíbrio, o teu bem-estar, que é, ok, eu percebi que isto funciona para mim, por isso vou fazer desta forma. E acho que como mãe, como mulher, e também já fizeste essa referência do trabalho que não se vê, não é? Muitas vezes temos para nós aquela obsessão de, ok, eu tenho que manter o equilíbrio entre trabalho e família, e a todo tempo eu tenho que fazer isto, eu tenho que ser aquilo, em casa, no trabalho, com os meus amigos, com a minha família, e de repente é todo um mundo de tanta pressão que a pessoa acaba por explodir por essa necessidade de eu tenho que ser aquilo e aquilo outro. E acho que acaba por ser muito importante encontrarmos o que tu encontraste, que é, ok, o meu sistema funciona desta forma, eu vou tentar ser equilibrada desta forma, mas, opá, às vezes o carro desvia-se um bocado para um lado, e tu sabes disso e tens essa consciência, tentas trabalhar isso de outra forma, mas sabes que vai acontecer, e sabes que vai acontecer para a frente, não é uma coisa que vai finalizar aqui e estancar aqui. E eu também sabermos lidar um bocadinho com isso. Isto é uma das coisas que, quando te conheci, em alguns momentos, que valorizei, que é, não sei se lhe chamar humildade, mas é a tua percepção de que não existem regras para tudo, nem o que tu fazes, apesar de seres uma referência nesta área, não pode ser... ou seja, não podes ter uma perspectiva de ditador, ou seja, ou fazes aquilo ou é um falhanço, não é? Porque tu própria assumes que constantemente aprendes com os outros e que também erras e que irás continuar a errar. Sabes que eu acho que tem muito a ver também com a forma como nós nos queremos posicionar no mercado, e isso faz-me lembrar uma história que eu há uns anos que falo nela, que é a história do herói, sabes? E há muita gente que se posiciona com eu passei por isto, eu fiz isto aconteceu-me, não é aquela coisa do isto, eu estive mal na vida, não sei o quê, e eu subi, agora vou-te mostrar o caminho, Como fazer isso? como ser isto e como fazer, e tu vais conseguir, porque eu vou-te mostrar. Então vender o sonho, não é? Certo, e há muita gente que compra isso. Aliás, eu já comprei imensos cursos por causa de sim, não é? Todos nós compramos um bocadinho isso, seja um livro, um curso, vemos um filme e adoramos o filme, porque todos os filmes têm a história de vida. Mesmo contigo, quando compramos um produto teu, embora não tenhas esse discurso em ti, a pessoa em parte acredita que vai ser isso, buscar isso. Sim, mas a forma como eu desconstruí isto foi, eu não sou o herói, o meu cliente é que é o herói, os meus mentorados, os meus alunos, e eu vou ajudá-los a chegar lá ao caminho deles, qualquer que seja, porque não temos todos que ter a história da empresa de 100 milhões de euros. Somos todos iguais, nem vamos todos atingir. E a humildade que diz, eu acho que tem a ver também com o meu trabalho, que é, não há duas estratégias iguais. Não há dois negócios de e-commerce que vão crescer da mesma forma, até podem estar no mesmo segmento, eles não crescem da mesma forma. Dois negócios a vender sapatos, eles vão crescer de forma diferente, para clientes diferentes, com estratégias diferentes, com caminhos diferentes. E acho que é por isso que eu senti muita pressão no passado. Foi que as pessoas vinham ter comigo e diziam, já fizeste isto para aquela empresa, eu quero igual. Dizia, mas eu não consigo fazer igual. Claro, as outras variáveis. Há tanta coisa que pode mexer aqui e eu não consigo fazer igual. É muito mais fácil para mim quando vêm ter comigo e me dizem, olha, eu sei que tu trabalhas em e-commerce, eu não sei bem o que isso é, eu quero fazer crescer o meu negócio e podes-me ajudar. Isso é uma coisa. Outra coisa é, olha, eu sei que trabalhaste com aquela empresa e naquela empresa sei que os resultados foram X e agora eu quero igual. A pressão para o meu lado é enorme e normalmente eu não consigo. E outra perspectiva que é que eu também acabo por sentir isso e às vezes ver isso mesmo relativamente a ti, ou seja, quando surge, achei tu és uma referência nesta área e muitas vezes o poderes ser julgada da forma de que falas, mas não fazes acontecer e teres essa percepção. Porque as pessoas veem ter uma referência nessa área e pensam logo, então achei que tem que estar tipo a bombar. Ou se não vou bombar, como é que eu vou ter credibilidade perante aquela pessoa para a afirmação que dá? E acho que é preciso aqui um bocado desconstruir isto
de que apesar de teres feito esse percurso de referência na área, não faz com que deixes de ser humano, ou seja, que também não tenhas as tuas dificuldades na empresa, porque cada empresa tem o seu percurso, e que tenhas as tuas adversidades, e que seja uma estratégia diferente ou com resultados diferentes do que as pessoas ambicionam para a sua, porque às vezes também acham de género, eu quero faturar 2 milhões para o ano e acredito que isto é o objetivo para todas as outras empresas à volta, e não é bem assim, cada um de nós tem os seus objetivos diferenciados. Eu senti imenso essa pressão, imenso, principalmente em 2021, que o negócio cresceu, sim, mas não cresceu na proporção que eu estava a contar que ia crescer, e senti-me uma fraude. Eu já disse isso várias vezes, sem quem. Então, já que sabes o que é para fazer? Estás neste trabalho há 10 anos para aí que eu já trabalhava, há 12 anos que eu já trabalhava em e-commerce. Como é que tu não consegues fazer isto? Como é que tu não consegues pôr o teu negócio a levar ao mesmo nível? E eu já tive um cliente que fez 60 mil euros num ano e no ano seguinte fez 600 mil. Eu estava lá. Agora, eu não fui a única responsável. Há muitas outras coisas a contar lá no meio desta história para eles fazerem aqueles 600 mil euros. Há muitos fatores, há muitas variáveis mesmo, mas eu já vi. Então como é que eu não consigo fazer o mesmo no meu? Eu senti muito isso. Mas é completamente diferente pegar no negócio que tem 10 anos, que era o caso daquele cliente, mexer nas variáveis certas e fazê-lo crescer de 60 mil para 600 mil no ano seguinte, ou de 250 mil para 4 milhões, que tem um cliente que está comigo há 6 anos agora e já fez esse percurso. É completamente diferente pegar num negócio de 250 mil euros e fazê-lo crescer aos 4 milhões, do pegar num negócio de 0 a 0, chegar aos 250 mil. É outra coisa. E eu não tinha essa noção até lá estar. Até estar naquele papel, calçar aqueles sapatos e perceber, ok, isto é um caminho. E várias teorias que eu já conhecia e que hoje em dia assumo que são importantíssimas, como o efeito composto. Chegar aos 250 mil, tu não tens efeito composto. Tu estás a partir do zero. Base de dados do zero, clientes do zero, é tudo do zero. Dali para a frente, tu já tens alguma coisa. Já consegues analisar e retificar e trabalhar sobre isso. Exatamente. E não tem só a ver com o investimento, porque tem a ver com muitas variáveis. É o produto, é o cliente, é o investimento, é a tecnologia, é mesmo muita coisa. Porque eu também já tive clientes que investiram imenso em marketing e que não foi por aí que eles tiveram retorno. Portanto, também não é só uma questão de poder ser à frente. Também acho aqui um fator importante, não é? Porque muitas vezes pensamos, ok, vou investir, ou aquela pessoa conseguiu porque teve essa capacidade de investimento. E não depende sobre isso, porque se tudo à volta falhar, se a tecnologia e todas as outras variáveis falharem, isso não vai acontecer, mesmo que o investimento seja muito. Sim. Pode ser mais rápido que uma pessoa que investe a metade, mas nunca vai chegar a esse patamar que poderia de outra forma, porque no fundo é tudo muito à base de trabalho de otimização. E daí também a dificuldade do partir do zero, porque o otimizar tem que haver tipo dados para trás para podermos otimizar esses processos, e tu sentiste essa dificuldade. Mas também trouxe mais bagagem para falar sobre esse tema e para direcionar nesse sentido, não é? Sim, principalmente para quem está a começar uma loja online do zero, e hoje em dia consigo falar de um para um muito diferente do que falava há 2 ou 3 anos. Há 2 ou 3 anos eu trazia toda a bagagem das grandes empresas. Toda. E era ali que eu pensava, era assim que me posicionava. Continuo a ter 100% de certeza que esse é o caminho, mas não é para um negócio do zero. Um negócio do zero tem outras características, outras necessidades completamente diferentes. É exanizar. E se calhar permitiu-te chegar a mais pessoas, porque eu acho também, e às vezes sinto isso, que nós temos muitas vezes referências de grandes empresas, de grandes projetos, e esquecemos um bocadinho da realidade que é Portugal. Esquecemos que a maioria do tecido empresarial são pequenas e médias empresas, e que muitas vezes são essas as pessoas que procuram apoio, suporte, orientação, e se calhar, digo eu, desta perspectiva, acontecia-te um bocadinho no início, falar muito na perspectiva de um projeto maior, e de repente, com a experiência da Sheik, conseguiste chegar a pessoas que realmente compõem a maioria do tecido empresarial em Portugal, não é? Sim, ainda assim, eu assumo que na Sheik eu fiz o investimento inicial muito mais ajustado a uma empresa grande do que uma empresa pequena. Ok. Porque eu peguei na Sheik e disse, não, eu vou investir X em tecnologia, porque vai ser esta a tecnologia que eu estou habituada a trabalhar, processos super otimizados, vou investir isto em stock porque eu preciso de um stock com uma margem que me permita investir no negócio. Ou
seja, tive ali uma mentalidade um bocadinho de negócio maior quando comecei. Sim, Tive que dar um passo atrás. exato. E foi aí que eu aprendi, foi na dureza. Foi mesmo olhar para a conta e dizer, acho que fiz uma asneira e agora vou ter que corrigir isto, não é? E hoje, quando aconselho um negócio que está a começar, já aconselho de uma maneira muito diferente. E foi na aprendizagem do erro. Não foi porque comecei por baixo, comecei pequeno. Não, eu já comecei com uma ideia muito maior e depois tive que voltar atrás. E às vezes faz parte da aprendizagem. O assumi-lo é muito importante, porque assumimos perante nós e perante os outros. Sabemos o que já não queremos voltar a fazer e o que não vamos aconselhar os outros a fazer. Porque eu assumo que no passado aconselhei outras pessoas a seguir o mesmo caminho que eu sigo, achei que com eles também não correu bem. Porque eu não tinha esse conhecimento que hoje tenho e, claro, eu não conseguia assumir isso também da forma que hoje assumo. Sim. Agora, tu, no teu dia-a-dia, contactas com vários empresários e durante todo este percurso foi isso mesmo, foi trocar experiências com diversos empresários, perceber os seus negócios, perceber como é que podiam ser projetados. Tu própria acabas por, como achei que se calhar ainda mais, ter noção desse papel de empresário e eu até tenho alguma curiosidade em perceber a tua opinião neste ponto. Um dia estava a ouvir uma conferência e falava um bocadinho sobre isto, que nós, em termos de cultura portuguesa, não é uma cultura muito amiga do empresário. Isto porque temos muito medo do risco. Por exemplo, nos Estados Unidos, até falavam sobre alguns números em como as pessoas têm, no mínimo, X negócios falhados. E não há nenhum problema com isso. Isso correu mal, ok, vamos, pensamos de outra forma, aprendemos com o erro. E em Portugal, não. Se nós falhamos num projeto, se por acaso há falência ou se realmente não é bem sucedido de alguma forma e temos que fechar portas, é um fracasso total que nos marca de uma forma que desistimos desse percurso de empresário. Ou que nos é logo o dedo apontado em como, ok, tu já experimentaste, não dá, não vais conseguir, não continues a insistir nisso. E acho que tu, melhor que ninguém, consegues perceber aqui uma das problemáticas que mais vais sentir no empresário português que existe nessa dificuldade de avançar ou de fazer mais. E partilhares aqui também um bocadinho a tua experiência nesse sentido. É assim, eu não tinha uma linha de vida traçada para ser empresária. Sim, De todo. De todo. foste contra até as tuas experiências. Sim, completamente, porque eu tinha uma linha de vida traçada para ser uma responsável numa grande empresa. Sim, ou seja, eu ia subir o caminho até ser responsável numa multinacional, ia crescendo lá dentro, era esse o meu objetivo de vida. Agora, o vencimento para esse percurso demorava muito tempo. Eu queria ganhar mais, também queria ter outra liberdade financeira. E isto também tem a ver com a minha história de vida. O meu pai perdeu tudo quando eu tinha 9 anos, perdeu a empresa, perdeu casa, carro, perdeu tudo por tomadas de decisão arriscadas nos negócios. E na minha família não há mais nenhum empreendedor, nunca houve. Se calhar hoje em dia já é um bocadinho diferente, já começamos a ver mais pessoas na minha vida a empreender, até o meu próprio marido é empreendedor, mas sobre também, portanto, na dinâmica dele fazia todo sentido. O círculo alargou-se, não é? Sim, mas na dinâmica dele fez sempre todo sentido. Um dia eu vou trabalhar sozinho, era a forma dele ver, e não é ter uma equipa ou ter um negócio, é eu vou trabalhar sozinho, porque é como eu sou de trabalho. Para mim, não. Na minha família nunca foi visto dessa forma, nunca foi percepcionado assim. Mas chegou um momento que eu acho que para mim fazia sentido e pronto, e segui esse caminho. Agora, claro que quando estamos a associar a uma falência, significa normalmente associar a dever dinheiro a alguém. Sim, não é? Uma perda financeira. Significa perder alguma coisa, esta história do meu pai, né? Perde-se a empresa, mas também se perde a casa que se está a construir, também se perde o terreno que se comprou, também se perde os bens, né? Portanto, há aqui há perdas associadas e perdas familiares também, neste caso, no divórcio dos meus pais. Então, emocionalmente, isto cria algum peso e eu percebo porque é que as pessoas depois tenham mais reticência, tanto em empreender como em voltar a empreender, não é? Cria mágoa, cria trauma, cria uma série de coisas, não é? Mas se calhar aí estamos a falar de uma dimensão também maior, não é? Às vezes depende, não é? Depende, porque um empreendedor arrisca muito. Sim, não é? E eu e o meu marido, por acaso, falamos muito sobre isso em casa.
É muito mais confortável ser funcionário de alguém. É muito mais confortável. E não tem nada de mal. Porque às vezes nós também trazemos ao lado da funcionária como se fosse uma coisa má. Querer conforto, parece que é uma coisa má. Não é. É bom. Entre as 9 sai às 6. Até pode ficar um bocadinho mais, mas a sua responsabilidade termina ali. Não tem responsabilidade de pagar salários, tem responsabilidade... Sim, ou seja, bem dar que há pessoas que existem esse papel. E também há, exato, e muitas vezes falamos sobre isso, que é o empreendedorismo não existe só quando tu crias a tua própria empresa. Tu podes ser empreendedor dentro de outra empresa. Sim, claro que sim. E se nós, empresários, damos essa oportunidade aos nossos funcionários, vamos ter negócios, projetos, coisas incríveis dentro de portas. Portanto, eu acho que tem a ver com isso. Por outro lado, é verdade que o empreendedor tem aqui um bocadinho a cabeça a prémio, não é? Porque se contrai um crédito e se não tiver protegido legalmente de alguma forma, dá o seu aval pessoal, ou se não souber, dá o seu aval pessoal, e é isso que acontece em 99% dos casos. E hoje em dia cada vez mais, porque os bancos assim o pedem. Nós não temos assim tanto apoio fiscal, porque eu também não acho que nós devemos viver de apoios do Estado. Não acho que uma empresa pode crescer suportada nisso, pode aproveitar esses momentos para crescer. Eu conheço negócios que fizeram não muito bem, mas não acho que nós tenhamos de ser subsídio dependentes. Sim, mas ao mesmo tempo, e acho que este tema não tem que ser tabu, não é? Nesta dinâmica de empresários que abordamos aqui, a carga fiscal que existe é um bocado sufocante para um papel de empresário. É enorme, é enorme. Ainda há pouco tempo, há uns dias, havia aquela notícia que foi muito partilhada sobre quanto é que temos que pagar pelo salário. Sim. E eu há uns anos dizia isto: é mais fácil para uma empresa comprar um carro do que contratar um novo funcionário. Totalmente. E olha que eu partilhei também esse vídeo e recebi logo como feedback com uma prima minha que trabalha na Alemanha e que trabalha num banco que gera os fundos de investimento para startups, etc. E ela dizia, isto é o principal fator que faz com que ninguém queira investir em Portugal a este nível. E realmente faz todo sentido. Sim, porque Portugal é ótimo para algumas coisas. Sim. Em algumas coisas ainda, por exemplo, se tu tiveres Bitcoin, é um ótimo sítio para viver. Não tens impostos, ainda é um ótimo sítio para viveres. Mas para um empresário que começa um negócio do zero, é super complicado. A carga fiscal é enorme. Depois da carga fiscal temos os seguros, temos uma série de coisas que nós somos responsáveis a vários níveis. Sim, nossos funcionários. E mesmo esses apoios que diz acabam por ser muito burocráticos para quem começa, é muito sufocante. O que é que eu vou fazer? Também é que eu vou ter esse apoio, não é? Sim, difícil. Sim, e às vezes até são difíceis de obter. Isso aconteceu-nos na Shape, acho que é uma aprendizagem também importante para partilhar, que é o investimento que foi todo feito também foi a pensar que íamos ter uma aprovação num projeto de investimento, que nos foi garantido que iríamos ter, porque o projeto era ótimo, não sei o quê. Bastante chegou da verdade, não foi aprovado, porque nós ainda não tínhamos vendas na altura, quando submetemos a candidatura. Portanto, também não dá para apoiar negócios do zero, né? Os negócios do zero não são apoiados na realidade. Não são, porque por muito que existam candidaturas que se apliquem a negócios do zero, a verdade é que também o período de pagamento que existe, ok, que a pessoa tem que pensar, okay, se eu vou fazer esta candidatura tenho que ter esta capacidade, mas a verdade é que se prolonga tanto no tempo o pagamento dessas candidaturas que para uma pessoa que começa do zero ou que realmente tem essa capacidade, não é? Sim. De salvaguardar tudo, ou então acaba por não ser possível e por preferir não avançar dessa forma, porque acaba por preferir um investimento mais baixo e conseguir geri-lo de forma autónoma. Sim, claro que sim. Embora eu acho que nós também não aproveitamos tudo aquilo que existe no mercado, acho que nós devemos aproveitar, mas sim, há pequenas coisas relacionadas com o centro de emprego, quando contratamos pessoas novas, quando passamos um contrato de estágio, por exemplo, para um contrato total para a empresa. Temos aqui alguns benefícios que devemos ir aproveitando. E depois também há benefícios fiscais nas coisas que compramos para as empresas. Portanto, há alguma forma de gerir isto de uma forma mais positiva, mas, e falando na minha própria pessoa, naquilo que eu vivi nos últimos anos, porque neste momento tenho uma equipa mais reduzida, era sufocante. Era sufocante, e não era porque eu não quisesse pagar mais às pessoas, ou porque as pessoas não merecessem mais, porque mereciam. Eram ótimos naquilo que faziam, eram ótimos profissionais. Alguns deles hoje estão em empresas incríveis, com posições incríveis, porque são realmente bons naquilo que fazem, mas já não era possível para um empresário pequeno
suportar aquela carga toda. E eu tive que passar por esse processo também, de ter que ter pessoas a sair, ou saírem por vontade própria, porque conversas tivemos que ter para essas pessoas saírem, porque foi mesmo difícil. Nos últimos anos, então depois do ano de pandemia, parece só a gente do online cresceu imenso. E isso não me aconteceu, porque sim, os negócios de consultoria são projetos muito grandes que não viviam só do online, viviam também de lojas físicas, e ao fechar as lojas físicas, o online deles cresceu sim, mas não proporcionalmente ao negócio que eles perderam no físico. Eu tive clientes que tiveram que parar com projetos, tivemos retração no mercado, e também vivi as dores dos meus clientes. Eu também vivi perda de negócio, também vivi manter os salários dos meus colaboradores. Todos trabalhavam em modo remoto, portanto não houve aqui redução de vencimento, nada. Continuei a pagar tudo exatamente igual a todos os clientes este tempo todo. E senti exatamente essa dor de um empresário que não tem apoio de lado nenhum, que tem que continuar a pagar as suas contas, mas com perda de negócio. E agora, pegando aqui num dos pontos de foco do empresário, na tua perspectiva como empresária e mulher, ou seja, esta combinação de empresária, mulher e mãe, que inevitavelmente acaba por de alguma forma dificultar o percurso comparativamente, porque ainda existe aqui, apesar de já haver muita evolução nesse sentido, ainda existe aqui um percurso. Falando destas dificuldades, qual foi o teu maior desafio, ou qual é o teu maior desafio neste sentido? Olha, em primeiro lugar é não pôr toda a gente debaixo da minha asa. Sim. Porque enquanto mãe e mulher, põe-me quase toda a gente, como fossem meus filhos, né? Tenho super cuidado com toda a gente da empresa e não sei o que, aquela coisa do esta pessoa está a se sentir mal, aquela pessoa está doente, aquela pessoa também tem família, tem que se preocupar. Então eu fazia muito isso. E percebi que isso até é falta de humildade, que é quase colocar o outro numa situação de coitadinho, que ele não consegue se responsabilizar pela sua vida. Não dá. Também já me disseram isso uma vez, também tenho um bocado às vezes essa postura e deram-me exatamente essa resposta. Faz sentido. Sim, portanto tenho que ter um bocadinho de cuidado com isso e já aprendi. Aprendi que tenho que responsabilizar o outro. Não sou só eu responsável, eu assumi a responsabilidade de tudo, eu era a cara de tudo, era a imagem de tudo, portanto a responsabilidade era minha, não é assim. Há responsabilidades partilhadas, cada pessoa assume o seu papel. Também na cheia que acima de tudo, porque eu não estou sozinha, tenho sócios. E, portanto, esses sócios também têm a sua responsabilidade e tive que aprender isso, porque senão eu sou CEO, mas não sou sócia maioritária. Portanto, há uma responsabilidade partilhada, somos 3, temos todos que assumir a responsabilidade e não pode ser só um, além de decidir, ainda a arcar com tudo, não é? Às vezes até o arcar com tudo emocionalmente, não é financeiramente, é o emocionalmente sentir que a responsabilidade é nossa em todos os quadrantes da nossa vida. É em casa com os filhos e com o marido, e depois o marido não pode fazer nada porque não sabe fazer, isto faz sentido, não é? A responsabilidade é partilhada. Temos filhos, somos 2 responsáveis pelos meus, somos 2 responsáveis pela casa, somos 2 responsáveis pelas contas. E assumir isso e conversar sobre isso e falar sobre isso abertamente é importante. A mesma coisa com a empresa e com os funcionários e também com clientes. É nós assumirmos toda essa responsabilidade. Para mim isso é um ponto-chave neste momento. Já não assumo e vivo uma vida muito mais leve do que vivia talvez há um ano, porque assumia toda a responsabilidade, tudo era eu. E todas as decisões parecia que tinham sido minhas, quando na verdade não é assim. E de responsabilizar o outro também não é positivo. Mesmo falamos disso com as crianças, não é? Quer dizer, eu tenho que dar uma responsabilidade ao meu filho. Se ele é responsável por aquilo, por exemplo, eu ofereci ao meu filho um tablet, quando ele fez anos. E ele deixou cair a primeira vez, partiu o ecrã. Eu disse, ok, eu vou-te arranjar o ecrã, ele não te pôs capa no tablet. Passado 2 semanas partiu outra vez. Eu disse, acabou. Tu eras responsável por ele, partiste, deixaste de ter tablet. Assim é. Mas a mãe que eu era não era assim, era ir logo resolver. Sim, deixou cair quase instinto, não é? Sim. Isso era fazer esse exercício. Em todas as tuas vertentes, exato. Tudo. E foi no fundo esse o processo que fazes no teu dia a dia para conseguires gerir esses papéis. Sim. Eu chegava ao ponto de fazer isso com a minha mãe, que é super. Não faz sentido, não é? Quer dizer, a nossa mãe está em cima, nós estamos em baixo. Se a nossa mãe cometeu o erro, ela é humana, cometeu o erro. Eu tentava resolver esse problema. Não pode ser assim. Nós não tentamos assumir essa posição, senão vamos dar maluquinho. Não dá. Sim, então encontraste aqui esta forma de gerir isto tudo. E não falando então só em dificuldades, pegando aqui
num ponto positivo, pergunto-te, Vera, olhando aqui para este teu percurso, que para quem te rodeia e tu sabes quando te deu feedback é sem dúvida uma referência em todas as vertentes, olhando para o teu percurso, quais são os pontos que mais celebras? Porque também tens que ter estes momentos em que celebras para contigo própria, não é? Sim, então, realmente eu cometo se calhar esse erro, eu celebro menos do que devia, sim, celebro menos do que devia, mas ultimamente tenho tirado um bocadinho mais isso para mim. Celebro acima de tudo quando eu atingo, por exemplo, um objetivo pessoal. No caso da Sheia, que recentemente consegui atingir aqui um objetivo que eu tinha de crescimento, de mudança nos números, e isso sim, aquilo para mim, e celebrei e senti. Na verdade, comecei-me a sentir mais eu até. Comecei a sentir que, ok, não, tu sabes o que estás a fazer. É quase uma validação. Sim, parecia que eu tinha deixado de saber fazer as coisas, mas não, eu sei quando sou eu a fazer, quando sou eu a pegar nas coisas e executá-las, que elas são bem feitas. Portanto, é um bocadinho, eu celebro muito com o mentor. Eu atingi aquilo, então eu vou chegar lá. Mas também, ser menos autocrítica, acho que é a minha maior forma de celebração neste momento. Normalmente, quando nós somos muito autocríticos, nós também criticamos muito os outros. Temos esse defeito. Então, quanto menos eu me critico, também quanto menos vou criticar o outro. Isso para mim é muito importante. Neste momento é um fator complexo de celebração. É, fizeste asneira? Ok. Aceita, vive com ela, passa, vai em frente. Mas também sentir a parte boa, agradecer a parte boa, gratidão diária para mim é importante. Eu agradeço todos os dias pela família que tenho, pelos filhos que tenho, pelas pessoas que tenho à minha volta. Todos os dias agradeço mesmo, mas não deixar de sentir a parte má, porque eu aprendi ao longo da minha vida que eu ia fazendo isto. Sim. Tá difícil, faz mal. Vamos em frente. A gente chora aqui um bocadinho e segue outra vez. Mas isso é muito mal. Não sentires a parte menos boa. E então celebrar o que é mau. É mau? Ok, é mau. Mas tu aprendeste alguma coisa com isso. Sente-o, vive-o. Celebra aquilo que é mau também. Porque é essa parte má que te faz crescer a seguir. Te faz dar o salto. Não é vamos lá passar por cima. Passar por cima. Pois que não tivesse assistido nada. Sim. Isso era uma das coisas que eu fazia imenso. Então estar lá, estar na merda. Sim. Que é mesmo a palavra certa, sim, faz-nos bem, que foi quando estamos ali que nós vamos dar o salto, sim, celebrar, se viver. Sim, perceber efetivamente o que é que aconteceu, não é? Não é o esquecer, vamos apagar. Sim, porque eu sou muito boa a esquecer o passado. Eu acho que é difícil para mim ter uma depressão porque eu não olho para o passado. Tipo, normalmente quem tem uma depressão vive no passado, sim, vive nas dores, mas eu vivo no futuro. Isso traz-me ansiedade. Sim, tu ainda ontem falavas sobre isso, sim. O dar o alerta de também não vivermos tanto no futuro, ou seja, tentarmos sempre encontrar aqui um equilíbrio. Para terminarmos, Vera, sei que gostas de ler e acho que é sempre um input importante para pessoas que queiram ter o seu percurso e inspirar-se de alguma forma, não só em espaços como este, mas também através de alguma leitura, ver aqui de alguma informação. Por isso, fechava aqui o nosso momento de conversa com uma das coisas que gostas de fazer, que é a recomendação de um livro que acho importante para mulheres empresárias que são o principal alvo, não é, deste nosso espaço, ou até se quiseres pode até não ser um livro, mas realmente algo que tenha marcado a tua vida e que tenha sido transformador de alguma forma no teu percurso, que possa partilhar então com quem nos ouve. Olha, então eu vou partilhar um livro de uma pessoa que eu sigo há muitos anos, que é a Sofia Amoruso, que é o Girl Boss, que acho que é todo este tema. Sim. Ela também tem, este livro também tem uma série na Netflix, para quem quiser ver a série e sentir-se mais confortável. Claro, o livro é sempre melhor, é sempre assim, os livros são muito melhores que as séries, mas é interessante. Ela criou uma empresa que é a Nasty Gal, começar a vender roupa usada no eBay, depois foi evoluindo, o negócio foi evoluindo. É uma pessoa com zero formação académica. Ela começou a fazer isto a trabalhar numa recepção, portanto é super gira a história, interessante e inspiradora. Até que chega um momento, no livro não conta isso, mas a vida dela já deu aqui uma volta muito grande, a empresa ela acabou por ter sócios e a coisa não correu bem, a empresa não acabou de ser vendida, ela já não está envolvida na empresa, mas hoje em dia cria infoprodutos, tem outros negócios e é
A linguagem dela, a comunicação dela, eu acho muito interessante, gosto mesmo muito, até é divertida ao mesmo tempo. E, portanto, convido a seguirem a Sofia Amoroso, a lerem o Girl Boss, a verem a série, porque acho que é interessante e é divertido ao mesmo tempo. Claro, também é um input positivo para mim que não conheço e também vou espreitar, assim, tenho a certeza que irão espreitar. Muito obrigada por esta conversa, Obrigada pelo convite. Obrigada. Conto convosco no próximo episódio. Não irei para já desvendar quem será a nossa convidada, mas sem dúvida também promete muito mais partilha de experiência e grandes inputs. Por isso, até daqui a 15 dias. Obrigada.